Seja bem-vindo a mais um episódio do Paradoxalmente. No episódio de hoje, vamos conversar com um dos maiores nomes da psicologia humanista, Carl Rogers. Reconhecido por sua abordagem centrada na pessoa, Rogers revolucionou a maneira como entendemos a relação entre terapeuta e paciente. Seu foco no potencial humano e na importância da empatia, autenticidade e aceitação incondicional trouxe uma nova perspectiva para a psicoterapia, priorizando a experiência do indivíduo e seu crescimento pessoal. Rogers, muito bem-vindo ao podcast Paradoxalmente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fico feliz em poder compartilhar um pouco do meu trabalho com toda a sua audiência e espero que as ideias que desenvolvi ao longo dos anos ainda possam trazer algum esclarecimento e inspiração. Dr. Rogers, para nós é uma honra tê-lo aqui. Mas antes da gente começar, preciso informar a nossa audiência que esta é uma conversa fictícia. O convidado de hoje, Carl Rogers, nasceu 8 de janeiro de 1902 e faleceu em 4 de fevereiro de 1987. Porém, paradoxalmente, o conteúdo deste podcast é baseado em fatos reais e a curadoria deste episódio foi feita pelo estudante de psicologia Ângelo Barbosa. Dito isso, Sr. Carl Rogers, podemos começar do começo? Conta um pouco da sua história, sua formação e como você se tornou a pessoa que é hoje. Começar do começo é sempre interessante. Bem, eu nasci em 8 de janeiro de 1902, em Oak Park, Illinois, em uma família bastante rígida e religiosa. Cresci em um ambiente muito disciplinado, com forte ênfase no trabalho árduo e na moralidade. Durante minha infância, eu era bastante introspectivo e passei muito tempo explorando a natureza, o que acredito ter influenciado minha curiosidade sobre o desenvolvimento humano. Inicialmente, entrei para a Universidade de Wisconsin para estudar agronomia, mas, ao longo do tempo, minha inclinação mudou para a teologia. Eu queria compreender as pessoas e ajudá-las, mas foi nesse processo que comecei a questionar algumas ideias rígidas que eu carregava. Acabei migrando para a psicologia e fui estudar na Universidade de Colômbia, onde me aprofundei na área da educação e da psicoterapia. Durante meu tempo como psicólogo clínico, percebi que as abordagens tradicionais, especialmente a psicanálise, não ressoavam completamente comigo. Eu via os pacientes como muito mais do que apenas um conjunto de sintomas ou conflitos inconscientes. Via neles potencial, crescimento e a capacidade de mudança, desde que tivessem o ambiente certo. Isso me levou a desenvolver o que mais tarde ficou conhecido como abordagem centrada na pessoa, que coloca o indivíduo como o protagonista de seu próprio processo terapêutico. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de ensinar, pesquisar e escrever bastante sobre esse tema, levando a ideia da empatia, congruência e aceitação incondicional para dentro das sessões de terapia. E, para minha surpresa, essa abordagem não ficou restrita apenas à psicoterapia, mas também influenciou áreas como a educação, o aconselhamento e até mesmo o mundo corporativo. Então, posso dizer que minha jornada foi, em grande parte, sobre aprender a confiar no ser humano e na sua incrível capacidade de crescimento e transformação. Isso é o que me motiva até hoje. Ou bem, até minha última sessão de terapia real. Muito bom. Como prefere ser chamado? Veja bem, eu nunca fui muito fã dessas formalidades. Pode me chamar de Carl mesmo. Eu sempre acreditei que, na terapia, não deve existir essa barreira rígida entre terapeuta e cliente. Afinal, somos todos seres humanos em um processo contínuo de crescimento, não é? Mas, se você preferir, doutor. Rogers também serve, desde que não me faça parecer muito sério. Ótimo. Eu prefiro o Dr. Rogers, então. Tudo bem, então. Se isso te deixa mais confortável, eu aceito. Mas olha, só prometo que, mesmo sendo Dr. Rogers, não vou te dar nenhuma resposta muito autoritária. Afinal, minha abordagem é sobre acolhimento, escuta ativa e liberdade para cada um ser quem realmente é. Perfeito. Muito bom. O senhor citou em sua apresentação inicial
que em determinado momento de sua vida, a psicanálise não ressoava mais com o senhor? Pode explicar um pouco sobre isso? Houve um momento de rompimento com a psicanálise? Essa é uma boa pergunta. Eu nunca diria que tive um rompimento dramático com a psicanálise, como alguém batendo a porta e saindo da sala. Foi mais como um processo gradual, uma série de questionamentos que me levaram a buscar um caminho diferente. Veja, no começo da minha carreira, eu tive contato com a psicanálise e outras abordagens mais diretivas da época. No entanto, algo me incomodava. Eu via que muitos terapeutas assumiam uma posição de autoridade absoluta sobre seus pacientes, interpretando seus conflitos internos sem necessariamente ouvi-los de verdade. Meu ponto de virada veio quando comecei a perceber que as pessoas têm dentro de si a capacidade de mudança e crescimento, desde que estejam em um ambiente de aceitação e compreensão genuína. Eu me perguntava, e se, ao invés de dar respostas prontas, eu simplesmente criasse um espaço seguro para que a própria pessoa encontrasse suas respostas? Isso foi uma revolução na forma como eu enxergava a terapia. Eu queria uma abordagem menos hierárquica e mais humanizada, onde o cliente não fosse visto como alguém doente que precisa ser corrigido, mas sim como um indivíduo capaz de se transformar. Foi assim que minha abordagem centrada na pessoa começou a tomar forma. Então, se houve um rompimento, foi mais um afastamento natural. Eu escolhi seguir um caminho onde o foco não está no terapeuta interpretando o cliente, mas no próprio cliente se descobrindo e crescendo. E, para minha surpresa, essa visão ressoou com muitas pessoas ao longo dos anos. O senhor poderia nos contar algum caso real e que pudesse ser compartilhado aqui com a gente, onde sua abordagem tenha sido significativa? Tenho muitas histórias que marcaram minha jornada como terapeuta, mas vou contar uma que sempre me emociona. Houve um caso de uma jovem chamada Glória. Ela estava passando por um momento difícil, cheia de inseguranças e conflitos internos, principalmente em relação a seus relacionamentos e ao papel de mãe. Ela se sentia confusa, buscando desesperadamente respostas sobre o que era certo e errado. Quando começou a terapia comigo, percebi que ela queria que eu dissesse o que fazer, que desse uma resposta definitiva. Mas, como você sabe, essa não é a minha abordagem. Então, ao invés de oferecer soluções prontas, eu a ouvi atentamente, validei seus sentimentos e permiti que ela explorasse suas próprias emoções, sem julgamentos. Em determinado momento, ela disse algo como: "Eu sinto que preciso ser perfeita para que as pessoas me amem." E eu simplesmente refleti isso de volta para ela. Você sente que só será amada se for perfeita. Foi um momento de impacto. Ela parou, pensou e começou a enxergar o peso que colocava sobre si mesma. Ao longo da terapia, Glória passou a se aceitar mais, a confiar em suas próprias percepções e a perceber que não precisava de uma aprovação externa para se sentir válida. Essa mudança veio não porque eu disse algo mágico, mas porque ela teve espaço para se escutar de verdade. Esse caso ficou famoso porque foi filmado como parte de uma série educativa sobre diferentes abordagens terapêuticas. Mas, mais do que isso, ele me mostrou, mais uma vez, o poder transformador da aceitação incondicional, da escuta genuína e da confiança no potencial do ser humano. É isso que torna a abordagem centrada na pessoa tão significativa. Infelizmente, já estamos caminhando para o final de nosso episódio. Mas antes disso, o senhor pode falar um pouco sobre a atualidade de sua teoria. O que pode dizer sobre a aceitação da sua abordagem? Essa é uma pergunta interessante. Quando comecei a desenvolver a abordagem centrada na pessoa, confesso que houve resistência. Muitos achavam que era uma ideia ingênua, que confiar na capacidade de crescimento do indivíduo era um risco. Alguns colegas mais tradicionais diziam: as pessoas não sabem o que é melhor para elas. O terapeuta é quem deve guiar o processo. Mas veja só o que aconteceu.
Com o tempo, minha abordagem se espalhou e passou a influenciar não só a psicoterapia, mas também áreas como a educação, o trabalho social, a gestão de empresas e até mesmo os relacionamentos interpessoais. Hoje, muitas pesquisas confirmam que a empatia, a aceitação incondicional e a autenticidade do terapeuta são fatores fundamentais para o sucesso da terapia, independentemente da abordagem utilizada. Ou seja, mesmo que alguns profissionais não se considerem rogerianos, eles aplicam conceitos centrais da minha teoria no dia a dia sem nem perceber. Além disso, a terapia centrada na pessoa continua viva e relevante, com terapeutas no mundo todo utilizando meus princípios para ajudar pessoas a se entenderem melhor e a encontrarem seus próprios caminhos. E mais do que isso, a ideia de que o ser humano tem um potencial natural de crescimento e mudança continua sendo um dos pilares das psicoterapias contemporâneas. Então, se me perguntar sobre a aceitação da minha abordagem hoje, eu diria: minhas ideias não só foram aceitas, como se tornaram parte do DNA da psicologia moderna. Isso, para mim, é uma prova de que confiar no ser humano nunca foi ingenuidade, mas sim uma das formas mais eficazes de promover transformação. E para terminar, o que o senhor diria para os estudantes de psicologia de hoje? Ah, essa é uma excelente pergunta para encerrar. Se eu pudesse deixar um conselho para os estudantes de psicologia de hoje, eu diria: confiem no processo e nunca percam a humanidade no olhar para o outro. A psicologia é uma ciência, sim, mas também é uma arte. Não se trata apenas de técnicas e diagnósticos, mas de encontrar o ser humano por trás de cada sofrimento, de cada história. O mais importante não é ter todas as respostas, mas saber criar um espaço seguro onde o outro possa encontrá-las por si mesmo. E lembrem-se, ser um bom terapeuta começa com ser uma pessoa genuína. Sejam autênticos, cultivem empatia e não tenham medo de crescer junto com seus pacientes. Como eu sempre digo, quanto mais me aceito como sou, mais posso mudar. Dr. Roger, foi um enorme prazer pode conversar com o senhor. Com certeza aprendemos muito. Eu que agradeço por estar aqui, ainda contribuindo de alguma forma. Pessoal, chegamos ao fim deste episódio e nos vemos no próximo. Até mais.